Tá bom? Tá. Pode fechar os microfones e deixa só o seu aberto. Boa noite. Hoje estamos aqui para mais um encontro do Frame Convida. Essa noite nós vamos falar sobre leis de incentivo, um assunto bastante interessante e muito atual. Nossa convidada de hoje é bem interessante porque ela conhece bem do assunto. É Carmen Negrão. Carmen, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para falar sobre leis de incentivo. E você vem contribuir com a gente com o seu conhecimento no assunto. Seja bem-vindo. Obrigada, Ive, obrigada pelo convite e boa noite a todos. Eu vou fazer aqui um breve relato, vou trazer um PDF para servir de orientação também e vou compartilhar com vocês, tá? Daí eu falo um pouco e estou sempre aberta às perguntas, tá? Ou que estiverem no Face ou que vierem de algum lugar e que queiram trazer para a gente responder. Eu vou fazer o compartilhamento de tela. Vocês estão enxergando? Eu só vou transformar ela numa visualização tela cheia. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pequeno histórico aqui, tá? Para cima é isso. Então, a lei de incentivo, ela nasce em 1991, né? Onde é instituído o Programa de Apoio à Cultura. Ela foi criada com o objetivo de incentivar a cultura, e é até hoje um dos principais mecanismos de incentivos de financiamento à lei de cultural. A lei tem uma Secretaria de Cultura, né? E a Secretaria de Cultura que cuida especificamente da lei se chama CEFIC. A gente está vivendo um momento muito diferente na lei, né? Então, por isso, algumas coisas que vieram com ela desde 91, hoje em dia elas não estão tão iguais, porque a gente vive um governo que tem uma outra mentalidade com relação à cultura e com a lei, né? Então, hoje a gente não tem mais o ministério, tem uma secretaria, né? E tem um CEFIC com menos apoio, vamos dizer assim, e com algumas mudanças em IM. Muitas pessoas que estavam nessa equipe, pessoas técnicas, né? Estou falando mais da ala técnica, não está na mesma equipe, porque às vezes não está na mesma equipe de pensamento do governo. Então, a gente perdeu muitos técnicos, tá? Que ajudavam muito a resolver, porque já estavam ali há muitos anos e conheciam a lei de ponto a ponto. Mas ainda é usada, apesar de todas as dificuldades, e apesar também de a gente, nesse momento de pandemia, ter tido inúmeros problemas com projetos que já estavam aprovados e que tinham aporte, que, de repente, quando você entra para colocar um projeto na lei, tem uma série de regras, né? Que você tem que cumprir e que não foi mais possível fazer, né? Então, vou dar um exemplo como um festival de fotografia, né? Quando acabou de entrar a pandemia, o festival não pôde acontecer presencialmente, né? Então, teve aí um tempo de entendimento e de discussão no próprio CEFIC de como ele poderia, esse festival que já estava planejado, que já tinha um apoio, como que ele poderia levar o seu projeto, né? Para poder cumprir com os requisitos e, inclusive, para finalizar, para apresentar as contas no final. E aí foi aceita a possibilidade do digital, e hoje em dia a gente vê muita coisa acontecendo no digital na área da fotografia, né? Por conta dessa questão, né? Inclusive festivais. Nesse momento, a gente está com o festival de Porto Alegre, que é o FestPoa, né? Que é o Festival de Fotografia de Porto Alegre, acontecendo numa plataforma digital, né? Num site todo digital.
assim como aconteceu com o Tiradentes, que não aconteceu ainda, mas está também com várias lives, tá? E isso foi uma forma que esse grupo encontrou de manter o acordo que tinha sido feito na Lei Rouanet com o seu patrocinador, tá? Bom, aqui eu tenho que descobrir aonde eu... Oi? Aqui. Oi? Pronto, achei. Carmen, Oi. deixa eu só te falar. Você para o share agora e volta com a tua tela grande. Tu abre a tua tela primeiro, o PDF que você está mostrando, deixa ele em tela cheia, e aí quando você abrir o share, você põe na tela cheia já. Tá, Porque para a gente aí, aqui está aparecendo a página original. Eu vou pausar tá. aqui. Eu vou pausar aqui, aí você inicia. Pronto. Tá, pronto. Agora, deixa eu Aí, deixar ele já com a tela cheia, então. isso. Aí, quando você abrir o compartilhamento, você já abre com a tela cheia. Uhum. É que eu não consigo fazer os dois juntos. Porque se eu deixo ele tela cheia, ele esconde o zoom. Aí Exatamente. você usa usa o Alt Tab no teu Alt, eu teclado. estou no Mac, tá? Funciona? Tá. Aí eu já não sei. O pessoal que usa Mac aí dá uma força. Vamos lá. Alt Tab seria Command Tab, será? Command Tab? Não, não é. Ctrl Tab não é, Shift Tab não é, não. Ou então deixa na tela do jeito que estava, e aí você vai passando na tela do jeito que estava. Ao Tá, invés eu de vou você fazer colocar em isso, tela cheia. pronto. Isso, Não vou mais colocar em fácil. tela cheia e a gente segue. Tranquilo. Beleza. Ok. Ficou Boa. melhor? Boa. Tá ótimo, Ótimo. tá ótimo. Ótimo. Vamos voltar aqui só. Pequeno Isso. histórico, vamos seguir. Isso. Então, o que é a lei de incentivos fiscais? É uma renúncia, né, que o governo abre mão de uma verba que ele ia receber de imposto e permite para o empresário aplicar essa verba em projetos culturais. Isso é legal? O meio precisa, a gente não tem muito apoio na cultura, né? Nos projetos que não são de demanda, né? Para que eles aconteçam. Mas a gente também não pode esquecer de situações que a gente já ouviu, né? De empresas que só têm interesse em projetos grandes, porque quer uma projeção maior, né? Que patrocinam só grandes espetáculos, grandes salas. Isso existe também. Porque a lei de incentivo fiscal, ela tem uma coisa, você vai lá, cadastra seu projeto, você passa pelos pareceristas e você recebe o número de PRONAC que diz que você pode captar. Mas você tem que ir à luta para captar. Esse dinheiro não vem para você, né? Isso tanto na parte da lei de incentivo federal, como da lei do PRONAC, né? PROAC, que é aqui na lei do Estado, tá? No federal é PRONAC, aqui é PROAC, tá? Então, você tem que ir atrás. Então, essa é importante, é interessante, mas tem essa questão, né? É interessante se batalhar que você, quando você entre com um projeto dentro da lei federal, ou mesmo dentro da lei estadual, você já tem a possibilidade de um patrocínio, para que você case que isso aconteça, tá? Bom, então tá. Dentro da lei de patrocínio, a gente tem duas áreas, que é a doação e o patrocínio, né? O doação é muito pouco usado na parte da cultura, tá? Eu nem vou falar dele porque eu particularmente nunca usei, né? Que aí a doação é doação mesmo, não tem contrapartida, não tem nada, né? Não é a empresa doa, não é? Então é uma forma diferente. E tem o patrocínio, que a contrapartida, uma vez que eu tenho um patrocinador, é ter o logo dele dentro da minha programação, né? Do evento que eu vou fazer, né? A divulgação dele por estar apoiando aquele projeto. Bom, dentro da lei também, é importante dizer isso, a gente tem 2 artigos. Eu vou fazer uma explanação, gente, muito geral, tá? Para fazer uma aula detalhada, precisaríamos de mais tempo, mas vou trazer os tópicos principais e ficar aberta para pergunta depois. A gente tem o artigo 18 e o artigo 26. A lei estabelece que o artigo 18 permite 100% de patrocínio. Então, eu fui lá, pus meu projeto no PRONAC, consegui o meu número, tenho um patrocinador, né? E fui classificada no artigo 18. Ele vai patrocinar 100% do meu projeto.
eu tenho um projeto e fui classificada no artigo 26. Ele vai patrocinar de 60% a 70% do meu projeto. Tá? O que faz eu ser classificada em um ou em outro? Eu vou focar muito na área da fotografia, que é a nossa área, tá? Vou usar um pouco de exemplo de fora, mas a fotografia, quando vocês forem fazer qualquer projeto na Lei Rouanet, vocês, para serem classificados no artigo 18, vocês têm que usar o item. O forte do seu projeto, né? Você pode colocar conferência, palestra, tudo, mas o forte que carrega tudo, que fecha, são exposições de artes visuais ou preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Uma vez que você contempla esses dois itens, você já é classificado no artigo 18. Tá? O que é classificado no artigo 26? Quando você não contempla isso. Música acontece muito, por exemplo, de ser classificada no artigo 26. Dependendo da música que está sendo colocada e de tudo, já cai direto. Se você entrar com um projeto para fazer cursos e oficinas, ele não vai ser lido como artigo 18, ele vai para o artigo 26. Então, quem vai fazer projeto de imagem e de fotografia, começa pela exposição. Né? Aí pode se cercar de palestra, de curso, de convocatória, de tudo, mas a exposição ela é o que coloca você dentro desse artigo. Quem pode ser o proponente? Né? Pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Tá? A pessoa física, para ser proponente, ela tem que fazer o cadastro, né? E normalmente ela tem um limite para colocar, né? E ela é aceita como o primeiro projeto. Toda vez que você for, as pessoas jurídicas, elas devem possuir uma natureza cultural, né? Que é comprovada através do CNAE, né? Ela tem que ter um CNPJ e os Códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, que devem estar relacionados com cultura. E são vários os itens do CNAE relacionados com cultura. Tá? O empreendedor individual, que tem uma MEI, microempreendedor, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade limitada, são alguns tipos de pessoas jurídicas que podem apresentar projetos na lei que aqui está a Rouanet, mas não é mais, é a lei de incentivos fiscais, porque ela nasce como Lei Rouanet, né? E depois o nome sai e vira lei de incentivos. Acho que sai nesse governo mesmo, não tenho certeza, mas se não foi nesse, foi bem no final do outro, tá? Eu acho que foi nesse mesmo. Bom, como é que você, como pessoa física, pode participar apresentando um projeto? Você tem que comprovar a experiência na área cultural, né? E você também tem que ser o seu primeiro projeto. E você tem que apresentar projetos no valor máximo de R$200 mil. Tá? O importante dizer, né, o proponente, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica, ele é o responsável legal pelo projeto executado. Então, eu vou lá, coloco o meu projeto na Lei Rouanet, mas chamo lá uma empresa de produção cultural para fazer o projeto. Ela não é responsável. Se eu não prestar a conta direito, se eu cometer algum deslize, a minha empresa será penalizada. Nenhum dos meus fornecedores ou de qualquer outra empresa que eu contrate, mesmo que seja para fazer acontecer a Lei Rouanet, ou para escrever a Lei Rouanet, para colocar a Lei Rouanet lá, ela não é responsabilizada. Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? Quem pode patrocinar? Patrocinador pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? A pessoa física pode patrocinar com 6% do seu imposto, desde que ela pague algum imposto. Né? Então, você vê muito isso em causa humanitária, que não é projeto de lei de cultura, mas serviria para a gente usar como projeto de lei de cultura quando você vai no supermercado, né? Aí já são ações sociais, né? São outras regras, e o pessoal pede para você deixar a nota fiscal por o CNPJ ou dar a nota fiscal. Né? Então, não é a mesma lógica, mas é de deixar a nota fiscal do supermercado, mas qualquer pessoa física pode patrocinar. Então, você tem lá na sua família o seu pai, seu tio, que vai pagar um imposto X, ele pode aportar 6% desse imposto que ele vai pagar no seu projeto. Tá? Não diretamente, aí já, desculpa, seu pai e seu tio não, porque aí entra numa coisa da sua família, né? Mas seu conhecido pode aportar. Tá? Muito bem.
E as pessoas que são pessoas jurídicas, né, elas têm que ter uma tributação no lucro real. Não vale ser lucro resumido. Então, tem que ser empresas grandes que declaram o seu imposto pelo lucro real. Elas podem aportar em projetos de leis de cultura, de leis de incentivo. Quando o patrocinador investe, né, além de ele receber um incentivo fiscal, né, que ele deixa de pagar aquele valor para colocar aquele dinheiro num projeto cultural, que já cria uma aliança, já cria uma, vamos dizer assim, já traz para o bojo da empresa uma ideia boa, de que ela é uma empresa cidadã, né, vamos dizer assim, né? Ela também vai fazer a propaganda dela, vai colocar o logotipo dela e tudo mais, né? Dá visibilidade para a marca, né? Ela alia a marca com um produto cultural, né? Muito bem. Recebe o produto cultural também, dependendo do que ela vai fazer, uma parcela vai para a empresa, de livro, né? De CD. Ela pode receber essa parcela que está dentro da lei para dar para os seus funcionários, de presente para os seus fornecedores, enfim, tá? Ingressos, quando é o caso de teatro. Para você participar da lei de incentivo, da lei federal, no caso, a documentação é simples. A documentação da empresa é a normal, é ter o CNPJ, é ter a inscrição, né? Não se pede normalmente declaração de imposto, nem nada disso. Agora, é fundamental que a sua empresa não tenha nenhum débito com o Estado, em nenhuma das instâncias, porque eles não vão pedir isso para você, mas eles vão tirar essas certidões, e se elas não conseguirem tirar, eles voltam pedindo para você. Tá? Bom, então, dito em linhas gerais, né, a ideia de como você pode pensar e ter um projeto na Lei Rouanet, onde você cadastra? Nessa plataforma chamada Salic Web, tá? Onde você coloca o seu projeto. O importante é assim, que você, quando fizer o primeiro cadastro, e quando você se cadastrar, você se cadastra como pessoa física. Você não se cadastra como pessoa jurídica. Você vai colocar a pessoa jurídica na hora que você vai subir o projeto. Você pode subir pela pessoa física, aí você vai ter aquela limitação de verba, e você pode subir, acho que no máximo 4 projetos, algo assim, e como pessoa jurídica, você pode subir até 16 projetos. Tá? Então, eu entro como pessoa física, faço o meu cadastro, né, de proponente como pessoa física, mas o meu projeto eu subo no CNPJ da minha empresa. Tá? Para o primeiro acesso, você faz o cadastro, coloca lá seu nome, CPF, a data, todos os dados que eles pedem, né? Aí o que eu acabei de dizer, que a pessoa física é quem faz o cadastro como usuário, né? E que o projeto você pode subir tanto em pessoa física como em jurídica. Você vai, assim que fizer o cadastro, vai receber uma mensagem para trocar sua senha e aí você já está cadastrado no ambiente de rede da Salic. Bom, agora eu vou falar um pouco e deixar nessa tela, tá? Porque a parte de projeção acabou, mas eu tenho mais uma tela que eu quero compartilhar no final da fala. E quero apresentar uma coisa que eu acho que ajuda muito, né? Eu penso assim, qualquer um pode pôr um projeto na lei, mas não é tão simples, tá? Não é tão fácil. Não porque não é fácil você escrever o seu projeto, é que é cheia de ienes, de novas normativas, né? As coisas mudam às vezes. A hora de você prestar conta é uma complicação essa prestação de conta. Então, se você não é uma pessoa muito centrada em observar todas as regras, e aí, à medida que você está pondo o projeto, já vai acompanhando a regra atual, é muito mais fácil você chamar alguém especializado da área para fazer o projeto e escrever. E aí tem muita gente que trabalha e cobra para escrever. E tem gente que trabalha de parceria também. Ou seja, escreve, coloca o seu projeto e vai receber se seu projeto receber alguma captação. Para o primeiro projeto, é uma saída? É uma boa saída, porque não é tão simples mesmo. Você está lidando com leis e leis muito chatas. Mas, para quem vai fazer e fala, vou colocar, porque não é impossível, vai depender muito da persistência que a pessoa tem. Eu vou compartilhar aqui uma tela, vamos ver se entra. Aí eu peço ajuda aqui para o Bonner, para os universitários, se não entrar, que é o Versalic.
Eu acho até que eu estou com ela aqui. Não estou. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Não. Ah, ela entrou direto. Beleza. Essa tela, ela é legal, por quê? Vamos ver se eu consigo ampliar um pouco para a gente ver mais, tá? Isso aqui. Não entrou aqui para a gente, Carmen. Abre teu microfone, Carmen. Abri. Isso. Eu Boa. vou sair e compartilhar de novo para entrar direto nela, tá bom? Isso. Pronto. Deixa eu fechar aqui também. Não, só cancelar. Tem uma pergunta aqui antes de você, aproveitando que seria essa pausa, Carmen. Pode falar, então. Pode fazer aí, Rubem, por favor. Só um instantinho. A Mirna disse que é um prazer escutar a Carmen, diz que conhece graças ao primeiro Festival de Fotografia no Valongo, em Santos, né? Que legal. E ela perguntou o seguinte, ela disse o seguinte, que você mencionou que o proponente precisa ter experiência. Qual seria essa experiência em projetos? Não é bem experiência, assim. O primeiro projeto é sempre mais difícil, né? O que eu quero dizer assim, é que, como trata de uma lei, a lei de incentivo, como se trata de uma lei federal, ela é cheia de muitos detalhes, né? Então, a falta da primeira experiência é que nem construir uma casa pela primeira vez sozinho. Você vai ter um monte de coisa que vai faltar aprendizado. Não é impossível, de jeito nenhum. Inclusive, o pessoal, não sei agora, tá? Porque teve um hiato aí de conversa com o pessoal lá da própria do Cefic, mas, no geral, os funcionários do Cefic são super atenciosos. Então, eles ajudam bastante, não é impossível de você fazer sozinho, né? Mas você tem bastante detalhe, não é uma lei tão simples, apesar de ter uma plataforma até bem amigável, né? Ela não é uma plataforma difícil de você usar, é uma plataforma que você consegue entrar, mas tem pequenos detalhes que você volta e meia não sabe aonde vai entrar, né? Você coloca tudo, aí vai passar pelo parecerista, o parecerista vai olhar e vai faltar um detalhe que você não colocou, né? Então, a experiência que eu digo é mais nesse sentido, tá? Claro que para tudo tem uma primeira vez. Eu não invalido a possibilidade da pessoa ir lá e fazer, mas avisando que existem essas séries de detalhes. E não sei se contemplei a resposta dela, senão ela pode dizer aí que a gente continua, tá? E aí tem mais uma aqui, que é falar. da Ana Maria Maruti. Certo. Ela pergunta se você tem nomes para indicar de pessoas que ajudam ou fazem projetos para terceiros. Eu poderia levantar, eu não tenho de bate-pronto, eu já trabalhei com algumas pessoas, tá? Eu nem sei como elas estão trabalhando hoje em dia, nessa época da pandemia, mas posso levantar e deixar com a Ive depois, à disposição dela, os nomes que tiver. Posso, tranquilamente, posso levantar sim, tá? Bacana. Eu sei um cara de um grupo que é bem legal, que são as Fridas. Né? Eu lembrei porque o nome delas é muito particular, né? E é a Mari quem faz. E ela faz muita exposição para o Banco do Brasil, para o CCBB, e ela é muito acessível como pessoa, tá? Mas eu vou levantar um cadastro um pouco maior e eu passo aqui para vocês, tá bom? Bacana. A Mirna já agradeceu, que eu estou acompanhando a transmissão pelo Facebook aqui, e a Mirna já agradeceu. Tá, legal. Disse que você já respondeu sim a pergunta dela. Tá bom. Eu vou compartilhar, então, o que a gente estava vendo. Lá. Vamos ver se agora entra para todo mundo de forma... Tá bom. Entrou? Show! Sim. Então, o Versalic, eu vou essa apresentação eu vou deixar com a Ive depois também, para ter os links, né, para quem quiser, e ela pode disponibilizar para quem ela quiser. É uma apresentação muito curta. Bom, nós estamos aqui no Versalic. O que é o Versalic? Qualquer um que puser um projeto na Lei Rouanet vai aparecer aqui. Então, se eu colocar o meu projeto, ele vai estar aqui. Por que ele é legal para quem está começando a fazer projeto? Porque você pode consultar. Vocês veem que na busca avançada eu já pus fotografia, tá vendo? Porque eu quero já buscar dentro de uma área de pesquisa, né? Então, eu vou pegar aqui qualquer projeto. Vamos pensar aqui, Indústria Avisa Gente, Paraty em Foco. Vamos aqui falar do Paraty em Foco. Eu quero ver o que o Paraty... Aqui você vê nessa área tudo. Ver qual foi o valor da proposta, vocês estão vendo onde eu estou clicando?
se foi captado algum valor até então. Então, é muito transparente o instrumento. Existiram muitas críticas à Lei Rouanet, né, à Lei de Incentivo, porque sempre, em política, pode-se fazer mau uso, mas você pode ter certeza que quem trabalha com cultura não só não fez mau uso, como foi penalizado se fez isso, que nem era tanto erro, que foi só uma coisa que não se sabia, assim, entendeu? É cobrado, tem que pagar, sabe? Entra em processo mesmo. Então, não é assim que pode se roubar, não pode. Aquela ideia de que não sei quando alguém usou a ideia de fazer casamento pela Lei Rouanet, porque ele era amigo lá do chefe, assim, entendeu? Né? Às vezes, amigo do chefe faz umas coisas que não deve, mas a lei, para a maioria dos mortais e para nós, ela é muito transparente. Então, estamos aqui olhando o projeto do Paraty em Foco. Vou entrar aqui para ver o projeto, tá? Para você ver o nível de transparência, né? Então, eu tenho aqui tudo. Então, eu vou fazer meu primeiro projeto, na área de fotografia, ele me serve como guia, né? Porque tudo que vai estar lá dentro pedido, ele está aqui para a gente enxergar, tá? Então, ele tem o valor, e além de tudo, eu estou vendo o valor da proposta, eu estou vendo o quanto foi captado ou não, né? Aí eu também tenho aqui toda a parte de listagem que vai ter lá dentro, né? Eu não vou entrar hoje, porque nem dá tempo, e nem seria o caso de entrar para mostrar detalhe por detalhe, né? Aí seria realmente precisar de 2, 3 encontros como aula, né? Como oficina, para a gente poder estar, ou mais, até desvendando mesmo o que é, tá? Mas aqui você enxerga tudo. Então, aqui você vai entender, inclusive, o que é escrever um projeto, porque tem uma coisa muito interessante com escrever projeto, né? Ele parece simples também, mas não é. Não porque escrever é uma coisa complicada, mas porque uma coisa é a gente ter uma ideia do que a gente tem na nossa fotografia, né? Do que a gente está enxergando, do que a gente está fazendo como fotografia. Outra coisa é você transformar essa ideia no projeto. Ela tem que estar fechada, porque a ideia da gente é sempre muito mais solta, né? A gente pensa de uma forma muito ampla, né? Quando você põe num projeto, tudo tem que casar, gente, tudo tem que casar. A ideia tem que casar com o que você está propondo, a justificativa tem que casar com o que você está propondo, né? A ficha técnica tem que casar com o que você está propondo, porque se você propôs que você quer fazer uma exposição e dar aula, e uma oficina e uma palestra, ela tem que estar contemplada nesse discurso, entendeu? Tanto da ficha técnica, então tem que estar lá a ficha técnica, quem é que vai fazer a produção disso, né? Quem vai ser o palestrante daquilo, né? Quando já tem um palestrante acertado, que muitas vezes você não tem, você pode indicar, mas na hora do seu orçamento tem que estar lá contemplado. Então, o que você diz como o que você quer fazer tem que estar contemplado em todas as etapas, cada coisa no seu momento, principalmente na parte de orçamento, né? Então, por que não é tão simples o primeiro? É como construir uma casa pela primeira vez. Porque a gente imagina um monte de coisa e acaba esquecendo um monte de detalhe. Aí você pede lá uma verba que é 200 mil e quando você se dá conta, você tinha que pedir 250, entendeu? Para realizar como você queria. Então, não acho que valha você sair disparando no projeto. Vale mesmo gestar esse projeto, entender esse projeto, discutir com os seus pares esse projeto. Quanto mais gente envolvida com o projeto, melhor é. Porque tanto na hora da execução como na hora de apresentação, você vai ter mais gente compartilhando, você vai estar rodando numa cadeia produtiva da fotografia, né? O que nos faz ricos, no sentido de categoria, é todo mundo ganhar, né? Todo mundo receber pelo seu trabalho, né? Mesmo aquele estagiário que está lá, se ele recebe R$500, ele vai gastar na fotografia, gente. Ele vai comprar uma foto, ele vai comprar um livro, ele vai pagar um curso, né? Então, pensar de uma forma mais ampla, não sair pensando, vou fazer. Gesta um projeto, fecha um projeto, porque tudo vai ajudar na hora de você colocar aqui e depois para vender. Então, aqui você consegue ver todas as etapas. Você vê isso tudo que está aqui, essas abinhas, são as abas que você vai ter que escrever do seu projeto para colocar na lei. Tá? Então, mesmo antes de você colocar lá, vão começando a organizar o projeto que tem dentro desse raciocínio, se você tem como ideia usar a lei de incentivo para o seu projeto, né? Então, tem um resumo,
uma etapa, né? Que aqui você tem a produção, a pré-produção, super importante falar das etapas, porque a sua pré-produção tem que contemplar tudo que você vai pensar. O que é pré-produção? É o momento anterior ao fazer que você vai pensar, vai contatar, vai contratar, vai levantar, né? Vai confirmar aqui o que é. Vamos ler aqui o que diz o Festival Paraty em Foco. Fez o planejamento conceitual do festival, fez a confirmação dos nomes da programação. Ele disse que ele tinha 2 meses para essa pré-produção. Lá na planilha, o valor dessa pré-produção tem que estar contemplado com 2 meses. Alguém tem que receber esses 2 meses para pensar isso. Porque se você não fizer isso, não contemplar nada disso, lá na frente gastou tudo na pré-produção. Você teve que fazer tudo sozinho, porque você não tinha verba para ter uma equipe com você para trabalhar. Conseguiu captar um dinheiro, podia ter captado 50 mil a mais, não foi, porque não fez o seu projeto ponto a ponto, né? Então, aqui você vai encontrar as 3 fases: pré-produção, produção e a pós-produção, né? Então, o que é a produção dita? A produção é o acontecimento do evento, né? Então, está lá, o evento está acontecendo. Tem que estar tudo contemplado também, né? Lá na planilha tem que estar contemplado uma assessoria de imprensa, um fotógrafo, tudo que vai ser feito, todos os profissionais envolvidos nessa ação, tá? Então, para a gente não se alongar, porque eu vou colocar esse link, todo mundo pode consultar, olhar o que quiser, vamos continuar. Tem os objetivos, né? O objetivo responde muito à pergunta o quê, né? O que você quer fazer, né? Nesse objetivo. No seu objetivo é muito importante você contemplar numa fala o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer, tá? Você contempla nessa fala tudo isso. Uns conseguem fazer isso melhor, outros não. Vocês lendo os projetos, vocês vão ver, mas essa é a ideia do objetivo. Uma sinopse, que é também um resumo curto, né, do que vai estar sendo feito. Às vezes tem projeto que não põe nem sinopse. Uma justificativa por que você julga que é importante fazer o seu projeto, né? Uma ficha técnica, né? Aqui você vai encontrar a ficha técnica. Olha como é grande a ficha técnica do Paraty em Foco, né? Uma especificação técnica quando tem, né? Um impacto ambiental, muito importante pensar. Aqui ele diz que não se aplica, mas você pode contemplar numa exposição de fotografia, por exemplo, que você vai pensar em lixeiras ecológicas para que o lixo seja separado, que o seu coquetel será oferecido com copo de vidro para você não usar copo descartável, né? Tudo que você puder pensar que não gere um impacto, que você vai tentar fazer, dependendo do seu evento, um roteiro de pouco uso de meios de transporte para não impactar tanto no meio ambiente. Tudo isso pode ser pensado como impacto ambiental. A democratização, né? A democratização do seu espetáculo, aí vai variar muito, né? No caso da Lei Rouanet, ela já estabelece alguns critérios, né? Que ela pede como contrapartida. Então, no caso dela, existe quase que uma contrapartida à democratização. Mas até como a democratização é ser aberto, é ser gratuito, né? É ter atividades que possam incluir o máximo possível de pessoas, para que elas tenham contato com a cultura, né? E aí também tem as coisas que ele coloca, que você vai ler, que está aqui no artigo, Babaí. No geral, quando a gente vai fazer, as pessoas vão fazer, elas já têm um modelinho e já leem, já copiam esse modelinho. Vocês vão encontrar melhor em uns e melhor e pior em outros dos projetos que vocês vão ver. Aí a gente tem a questão da acessibilidade, né? Vamos lá. O que é acessibilidade, né? Você permitir que as pessoas que tenham condições especiais participem do seu projeto, né? Você tem lá uma exposição, você pode colocar o seu texto em braille, né? Você pode fazer uma autodescrição, né? Por exemplo, seria muito correto agora, e nós não fizemos isso, e poderíamos pensar em fazer isso. Seria muito correto agora a gente, antes de começar a nossa live, eu chegar aqui e falar que é autodescrição. Olha, eu sou uma pessoa de pele clara, estou aqui, tenho cabelo branco, estou usando uma blusa estampada, né? Para as pessoas que têm deficiência visual, né? O fundo aqui é da minha sala, da minha casa, né?
Se eu uso óculos, eu vou citar que eu tenho óculos. Isso não custa nada, isso poderia estar contemplado em qualquer evento, né? É inclusivo. A acessibilidade tem que ser inclusiva, tá? Bom, dito isso, né, eu acho que eu vou deixar o link, as pessoas têm mais que olhar, buscar, entender, né? Vão surgir muitas dúvidas, né? Nesse olhar, a qualquer momento, se eu puder ajudar, estou sempre à disposição, tá? Vou voltar para a minha apresentação anterior. Ok? Vou fechar aqui. Se tiver alguma pergunta também, já posso responder agora. Tem alguma pergunta, Bonner? Tem sim, tem sim. A Mirna, ela perguntou novamente, ela perguntou assim, se o coletivo ajuda mais para ser aprovado o projeto, tá? Aí tem a Ana Maria, de novo, a Ana Maria Marudi, diz que está adorando os detalhamentos que você tem passado aí, né? E aí tem só a pergunta mesmo só da Mirna. Se o Isso, só da coletivo Mirna. ajuda, é isso? Se o coletivo ajuda a ser aprovado, Não, ajuda não, mais do que o projeto não altera. individual. O que ajuda a ser aprovado um projeto é ele ser cultural, né? Ele está dentro da área da cultura, tá? O que define a aprovação é isso. Ele tem que ser um projeto cultural. Mesmo quando ele não está lá super bem escrito, ele não está maravilhoso, mesmo quando você tem um orçamento que não corresponde ao primeiro, eles não vão analisar isso. No orçamento, o que acontece? Eu vou lá, escrevo o meu projeto, coloco lá na plataforma, vai passar por um parecerista. Esse parecerista vai analisar se ele é um projeto cultural, né? Então, vou dar um exemplo. Uma empresa de escova de dente queria ser patrocinadora do projeto. Ela pensou num evento que era o Meu Sorriso Não Sei das Tantas. Não passou, porque não era um projeto cultural. Ela estava claramente num cunho de propaganda, enfiando uma ideia de que ela ia fazer um projeto cultural. Então, projeto cultural é um projeto cultural, né? Ele é uma exposição, ele um evento, né? Ele é uma série de eventos, né? Então, isso é um projeto cultural, mas uma ideia para ajudar o patrocinador, porque ele não funciona, o parecerista vai dizer que não é um projeto cultural. Então, ser coletivo, ser individual, não altera nada para ser aprovado, tá? O que é importante, que quando eu coloquei, fiquei falando de aba a aba, não era nem para ser aprovado. É para, uma vez que você pôs, você aprovou e tem possibilidade de captar, não cair num negócio que pediu tanto e vai se ferrar porque não pediu o suficiente, porque não pensou em cada etapa do projeto. É você quem vai sofrer essas consequências. O pessoal do CEFIC não vai estar preocupado com essa área, isso é um problema seu, você entendeu? Se você faturou 200 mil e tem aquela linha, você vai poder gastar aquela linha. Claro que no decorrer do projeto, se houver alguma alteração, você pode pedir alteração. E eles podem conceder ou não, dependendo da alteração que você está pedindo. Né? Porque, sei lá, planejou uma coisa, no meio mudou, você pode pedir. Mas você vai ter que cumprir com as linhas que você pediu, principalmente as linhas financeiras. Né? Se eu pus lá que eu ia contratar um fotógrafo, esse fotógrafo tem que me dar uma nota fiscal de fotógrafo, cujo KNAI dele esteja ligado à fotografia. Né? Então, esses detalhes são os complicadores. Você tem que pensar mesmo nisso. Se eu pus lá que eu ia usar uma molduraria, essa molduraria tem que me passar a nota, e a nota da molduraria, não precisa ter cultura nesse caso, mas eu não posso pegar a nota do bicicleteiro para justificar a verba que eu gastei, entendeu? Aí, na hora de prestação de conta, eles vão dizer que não está prestado, e há um processo que corre, seu nome fica sujo no Estado. Né? Então, são esses detalhes. Agora, se é um coletivo, se é uma pessoa, para aprovação não muda nada, tá? Tem mais uma aqui, tá? Tá. Não, tranquilo, Tem mais segue uma aí. aqui. O Paulo Berton, que está assistindo com a gente aqui, está inclusive na sala com a gente aqui, ele perguntou se você acha que uma exposição fotográfica é mais fácil que um livro, por exemplo. A exposição fotográfica, aquilo que eu coloquei naquela primeira parte, para você entrar na classificação do Código 18 e conseguir captar
100%, sem pôr dinheiro nenhum outro, mas 100% o patrocinador pode apoiar, você tem que começar com ou uma exposição fotográfica, né? Ou como é que fala? Ou um acervo, né? Eu acho que até eu tenho visto na Versalic livros só, e acho que eles até aprovaram, né? Mas não era a regra. A regra é clara quando você vai ler lá escrito, né? Então, eu acho que se você vai fazer um livro, né? Você quer aprovar um projeto de livro, inclui uma exposição para esse livro do material que você fez, porque um livro vai ter um lançamento, né? Que sentido tem se fazer um livro se você não lançar e colocar público, né? Aí você pode fazer uma exposição mínima, pequena, né, das imagens que você vai ter no livro, tá? Então, para facilitar e para não ter erro, a exposição fotográfica ou o acervo e o patrimônio devem estar presentes, tá? Certo. Tem mais duas aqui. Tá? A Ana pergunta se a prestação de contas é realizada no próprio site. Tá? E aí, no mesmo esquema, tem o Celso Vico, que também está na sala com a gente aqui. Ele diz o seguinte, que a prestação de contas é realmente a mais complicada, tá? E está te parabenizando pela brilhante apresentação. Obrigada, Celso. Ela perguntou se é no próprio site, sim. E é interessante que o site é tão bem elaborado nisso que, por exemplo, você vai lá passar sua planilha de custo, né? Você põe lá um preço que ele já tem uma média de preço para as coisas. Você põe um preço acima da média, eles vão pedir que você justifique. Na hora que você põe lá o preço, está fora do padrão de mercado, eles já vão escrever, esse preço está acima, nós não aceitamos, só aceita com uma justificativa. E essa justificativa vai passar pelo parecerista para ver se ele concorda. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou lá, eu estou lá fazendo uma exposição e sou a curadora da exposição e coloco lá que eu quero receber 50 mil pelo meu trabalho. E o teto escrito, eu estou dando como ideia, eu nem tenho certeza se o teto é esse, porque eu não tenho essa memória, tá? Mas é um exemplo. O teto é 30 mil, não vai passar, tá? Não vai. Né? Eu vou ter que justificar que é fulano maravilhoso, e ainda vou ter que passar pela leitura do parecerista que ele me confirme que, de fato, aquilo é um fato, assim, entendeu? E na hora de prestar conta, é a mesma coisa, você vai fazer tudo naquele ambiente. Né? E você vai ter que cumprir cada rúbrica que você colocou ali de gasto que você usou. Você não é obrigado a usar tudo. Então, vamos lá, vamos usar o exemplo do Paraty em Foco que a gente viu. Ele pediu 700 mil, conseguiu captar 150 mil, ele vai usar as rúbricas referentes ao que ele gastou dos 150 mil. Tá? Ele não precisa usar tudo. Até é que agora eu tenho visto muito pouco projeto, as pessoas têm colocado projetos, mas está mais confuso, dado a questão da cultura, né? Você vê que a Secretaria da Cultura ela é linkada ao turismo, então a gente está complicado, e vários funcionários, como eu disse no começo, que eram parte desse esquema, foram ou dispensados, os que podiam ser dispensados, ou passados para outros grupos, né, para entrar do grupo atual. Então, está mais confuso. Né? Havia uma condição que era assim, você vai pôr um projeto, não ponha 700, seu projeto não é 700, porque se você conseguir captar 15%, você não vai poder fazer nada com esse dinheiro, porque vai ser liberado para você trabalhar com esse dinheiro a partir de 20%. Né? Então, se eu tenho lá, se eu pus 500, né, quanto que é 20% de 500? Né? É 100 mil? Então, eu vou ter que receber 100 mil, vou ter que ter um patrocínio de 100 mil para começar o meu projeto. Então, não adianta falar, vou pôr mais alto porque vai que. Não. Põe aquilo que realmente você pensa, no máximo um pouquinho a mais, mas muito pouco, porque captar não é fácil. Às vezes você põe 250 mil e consegue captar 100, e dá, você ajusta o seu projeto. Né? Você tira isso, põe aquilo, ajeita, você põe 2 exposições, vira uma, você põe um livro de 100 páginas, vira 60, você reordena seu projeto, pede, justifica, manda de volta para ele, justifica porque e pronto, e segue em frente. Tá? Bom, tem mais alguma pergunta? Vou seguir aqui, então vou fazer a última parte da minha apresentação. Tá? Vamos lá, voltar. Tá bom, fique à vontade. Mas só assim, o pessoal está dizendo que você tem que voltar outras vezes, viu?
Ah, tá. Bom, ok. Pode falar outra vez. O Paulo, inclusive é, o Paulo Eduardo Costa disse que é brilhantemente esclarecedora essa live. Legal, que bom. Ela não é detalhista, viu, gente? Porque eu atualmente não tenho nem escrito o Não, projeto mas da já Lei acendeu, Rouanet, para ser mas o sincero conceito é, para ser é, sincero para você, acendeu um farol, não foi nenhuma lâmpada, tá? Acendeu um farol. começa do farol mesmo, é. Bom, gente, então, falado tudo isso, eu queria falar um texto que eu acho importante a gente pensar nele em termos de cultura, tá? Porque a cultura tem essa condição diferente de mercado do mercado da demanda, né? Então esse é um texto do Paul Tolila, né? É um economista que se debruça sobre a economia da cultura de uma certa forma, tá? Eu vou ler e aí, como está em aberto, as pessoas podem ler junto. Os economistas perceberam, com justa razão, que os bens culturais e artísticos escapam, em grande parte, desse modelo de mercadoria tipo, porque o que constitui sua definição, a qualidade artística, responde a uma avaliação subjetiva e não uma medida cuja universalidade poderia ser consensual. Daí em diante, o ponto de partida da relação produto-público é o criador, e, como produtor, obedece uma lógica interior inversa do engenheiro, que vai desenvolver seus produtos segundo as especificações e depois de estudos de marketing. Com isso, a economia de todo setor cultural se define, portanto, pelo predomínio de uma lógica da oferta, ao contrário das lógicas tradicionais da demanda. Eu vou sair da compartilhamento. Por que eu acho importante a gente pensar isso? Porque quando você pensa cultura, sair, né? Estou na tela normal, estou. Quando você pensa cultura, você não pensa numa lógica de demanda, tá? Porque aí é comércio. Tenho nada contra. Eu acho importantíssimo a gente trabalhar com tudo que a gente pode na nossa área de fotografia, né? Mas quando você pensa cultura, você pensa em algo que ninguém pediu para você, ninguém encomendou para você, né? Todo mundo que está aqui, com certeza, tem projetos que são projetos pessoais, projetos de coisas que te impactaram, que te levaram a pensar que aquilo podia ser importante, né? Mas que ninguém veio e disse para você, vou te pagar, estou te chamando para isso, né? Então, por isso a lógica que a gente chama de oferta é diferente da lógica de mercado, né? Quando você pensa em fazer uma camiseta, você vai lá procurar qual é a cor da moda, qual é a numeração, porque você está atendendo a um público que vai usar a sua camiseta, né? Na cultura não tem disso, né? Você parte de uma lógica inversa. Por que eu digo isso? Porque na hora que você for escrever um projeto cultural, não esqueçam que esqueçam do comercial, né? Aproveite esse momento para pensar naquilo que motiva mesmo. Os grandes artistas, na sua forma geral, começaram de algo que levou eles a fazer, né? Os festivais que a gente vê por aí, os temas, mesmo vocês, o pessoal de fotoclube, né, que são amantes da fotografia, todo mundo fotografa por amor à arte, né? Ninguém fotografa porque está ganhando 1 milhão, né? Claro, depois você pode se tornar um fotógrafo de casamento, que é legal, você continua sendo um criador, continua. Só que você tem, além do criador, você tem lá o noivo e a noiva que vai te dizer o que quer. É diferente, é demanda, né? Mas a ideia que nos cativa com a fotografia, ela é a da arte, né? Ela é da expressão, tá? Então, quando pensar em projeto cultural, o projeto cultural, para se caracterizar, para que você não tenha dúvida, ele tem que nascer dessa necessidade de expressão, seja um evento, seja um festival, seja um livro, seja uma exposição, seja você fazendo para o outro uma exposição, um evento e um festival. Eu acho que eu encerro aqui a minha apresentação e fico aberta a mais perguntas se alguém tiver. Ali foi muito, muito esclarecedor. Eu acho que assim apareceu mais dúvidas, né? Porque algumas pessoas, eu, por exemplo, conheci algumas coisas que você falou, mas como o Celso também, eu acho que conhece um pouco, o Zé Luiz, mas teve assuntos que você abordou aí que para mim é novidade, né? E vai me ajudar muito no projeto que eu estou preparando, porque realmente não é fácil. A gente pensa em fazer um projeto e aí a gente vai fazendo naquela dentro do que a gente conhece, da nossa expectativa, mas existe muita lei, muita
coisa é minucioso. Precisa primeiro ler totalmente o edital, ler direitinho tudo que você quer, se for edital, se você vai fazer o projeto pela Lei Rouanet, você tem que saber exatamente o que colocar, né, no seu projeto, né? E eu acho que ajudou bastante no entendimento do que eu preciso, né? Acho que o Zé Luiz tinha uma pergunta aí para você. Pode abrir seu microfone, Zé Luiz, e fazer. Eu acho que ele não ouviu. Sim, deixa eu ver. Na verdade, assim, eu cheguei atrasado, é até ruim perguntar, né, que eu não vi a conversa toda. Mas o que eu escrevi até ali é sobre a captação, porque assim, antes dos projetos do Bandeirantes, que você participou lá, eu tive projetos no final da década de 90, no começo dos anos 2000, que fizemos todo o projeto lindamente, trouxemos um agente na época para fazer esse projeto, mas a gente nunca conseguia captar. Porque há um problema de captação, assim, porque são poucos os realmente patrocinadores e todos eles já estão, de certa maneira, ligados a alguns, vamos chamar assim, de agentes culturais, pessoas ligadas à cultura que já fazem essa ponte. Como é que você acha que a gente consegue quebrar essa ponte? Porque, se olhar dentro do fotoclubismo, a grande maioria deles não vai conhecer esse pessoal, né? São clubes afastados ou que não estão nesse mainstream, vamos dizer assim, da captação. Como é que eles quebram essa tentativa de chegar lá e não acha patrocinador e coisa do tipo? A gente falou, assim, não falou, mas tocamos no tema, né? Quer dizer, uma coisa é você ter o seu PRONAC, está aprovado, está tudo ok. A segunda parte, que é o patrocínio, é a coisa mais complicada mesmo, porque, primeiro, só empresas que estão no lucro real que podem patrocinar, né? E depois essas empresas que estão no lucro real, que costumam patrocinar, como você mesmo disse, Zé, elas já têm as suas áreas de interesse, os seus agentes, né? A turma que ela já trabalha, enfim, que ela vai patrocinar, né? Mas existe, sim, muita empresa que pode patrocinar, né? E há uma questão também das empresas que não têm a cultura de patrocinar, né? Porque as que já têm, como você bem disse, já tem lá as pessoas que elas, no geral, patrocinam, os grupos ou as áreas, né? E tem muita gente que tem lucro real e que não pensa em patrocinar porque acha complicado, desconhece. Eu quero dar aqui um exemplo que eu ouvi, eu acho que em 2010, tá? Num curso que eu fui fazer lá em 2010, lá atrás, para ouvir um pouco mais de lei de incentivo. E eu achei muito interessante, eu carrego esse exemplo comigo até hoje. Eu não sei o nome da pessoa quem falou, né? Talvez um dia ela vai estar ouvindo isso e ela vai reconhecer que foi ela, tá? Era uma produtora cultural que não sei o que ela tinha a ver com a cidade de Olímpia. Olímpia é uma cidade de seresteiros, né? A seresta faz parte da cultura da cidade. Mas os seresteiros não tinham patrocínio, não tinham uma lei Rouanet, não tinha uma lei de incentivo, não tinha, né? Não tinha dinheiro, né? Aí ela pensou como que ela ia trazer, ela queria escrever um projeto para levar grana para esse grupo. Como que ela ia fazer para que isso acontecesse? Ela tentou de um jeito, tentou do outro e foi difícil. Ela teve a brilhante ideia, e no caso é fácil dizer, porque era uma cidade interior, etc. e tal, de fazer uma reunião com os contadores da cidade. Então, ela convidou todos os contadores que ela conhecia da cidade para explicar como funcionava a lei, para demonstrar que o empresário não ia perder nada se usasse o dinheiro que ele já tinha lá para pagar o Estado naquele projeto. E, com isso, ela conseguiu levar uma verba naquela ocasião para o pessoal da coisa. A gente tem que ser criativo, Zé, porque quando a gente luta com um mercado viciado em grupos, em nomes, a gente tem que pensar como a gente faz. Vocês são um grupo de fotoclube, né? Dentro do fotoclube, tem amantes da fotografia que são empresários, né? Eles podem ser os primeiros incentivadores, né? Eles podem ajudar, né? Como deve ter empresários que têm o lucro lá no lucro real, né? Precisa chegar no contador. O contador é a chave mestra. Ele quem vai garantir que funcione, né? Inclusive no projeto, que qualquer um for escrever, não esquecer de colocar o contador, tá? Porque ele vai te ajudar, assim,
né? E, de preferência, um contador que entenda um pouco de Lei Rouanet, porque tem contadores que não entendem também, nunca trabalharam com isso. Ou que, se não entende, vai ter um interesse em desenvolver o interesse. Eu não vejo outra forma, Zé, porque, infelizmente, é um mercado que de certa forma, viciado, né? Ele pegou um patrocínio, patrocina sempre aquele evento, né? É difícil mudar, não é fácil entrar, né? Ou você tem conhecimento dentro da área, ou você é um frequentador desse meio que tem dinheiro, vamos dizer assim, né? E tem amigos nesse meio, ou não. Mas eu imagino que no Fotoclube tem muita gente que tem empresa, né? Tem os 6% da pessoa física, né? Que talvez não patrocine um festival de 700 mil, mas um projeto menor, juntando um pouco, vai dar também. Então, tem que ser, na minha opinião, eu diria que tem que ser criativo. Carmen, você falou muito da Lei Rouanet. Desculpa, é lei de incentivo, tá? Não chama mais Rouanet, lei de incentivo. Lei de incentivo, tá. Já foi Lei Rouanet. Eu preciso me acostumar, eu sou antiga ainda. O PROAC Editais, ICM, ele também é tão complicado ou difícil de conseguir. Por exemplo, o ICM, eu tentei duas vezes patrocínio, até conseguir fazer com que comerciantes da região aceitassem me ouvir. Eu pretendia fazer uma reunião com os comerciantes da região para fazer exatamente como essa pessoa que você comentou, para que eles ouvissem a minha proposta e deixassem o pagamento do imposto dele na cidade, não levasse para outro local, mas eu não tive sucesso nisso. Eu consegui somente um comerciante que ele realmente me falou isso: eu quero que meu dinheiro do imposto fique na cidade, eu vou contribuir com a cultura. Então, ele já patrocinava outro projeto, ele começou a patrocinar o nosso, mas infelizmente não conseguimos captar o suficiente para iniciar o projeto. Então, assim, eu vejo essa dificuldade também na lei de incentivo, como PROAC e ICM é a mesma coisa, não é isso? É isso aí, é a mesma coisa. O que eu acho que no PROAC tem uma facilidade é que você não depende de uma empresa com lucro real, né? É como você mesmo disse, o comerciante da cidade pode... Eu adorei o seu discurso, Ivo. Adorei, essa é a ideia, né? De brigar para que a verba fique em casa. Fique, né? no local, exatamente. Fique no local. É uma proposta que o comerciante vai ver que ele está fazendo uma coisa pela cidade e o imposto dele está ficando ali. Então, ele não vai levar para outro lugar, ele vai ver o resultado daquele imposto na cidade. Isso é bacana. Agora, pensa você, assim, vamos pôr a gente no lugar desse comerciante da cidade, né? Que tem todas as dificuldades normais de um empresário, né? Do dia a dia e tudo mais. Ele não tem paciência de parar para pensar que vai valer a pena ou não. Esse convencimento, essa mudança de cultura, de pensamento, ela é o mais difícil, mas eu acho que você tem uma ideia boa, você deve continuar desenvolvendo, talvez pensar agora em fazer uma reunião com os contadores, sabe? Dos comerciantes, por exemplo, né? E continuar desenvolvendo, porque e também é importante, talvez você cada vez mais adquirir conhecimento desse mecanismo, porque você vai poder ser a transmissora de quanto isso é possível, real e fácil, quanto não vai comprometer em nada a vida daquele comerciante. Porque quanto mais pronto a gente trouxer isso para ele, melhor é. Porque ele está pensando se tem uma padaria na padaria dele, se tem um supermercado no supermercado dele. Né? Poucos, aí você vai contar com poucos como esse que te apoiou, que fala, não, eu penso em cultura. Poucos vão pensar. Então, o quanto mais se apropriar desse entendimento, né? No caso daí já do PRONAC, né? Do PROAC, você melhor vai ter a sua conversa com eles. E mais possibilidade você vai ter de ter um resultado. Eu, se fosse você, não desistia, tá? Você está numa cidade menor, que é possível fechar, escolher, né? E vai atrás, agora vai atrás dos contadores. Faz uma reunião com eles, né? Explica, conversa, porque eles podem levar, né? E vai tentando. É uma mudança cultural. Não é fácil, mas eu acho que talvez você consiga ser bem-sucedida. Não é fácil mesmo.
Uma outra situação é que o PROAC, ele tem uma lista de empresas que são possíveis patrocinadores. Então, dentro daquela lista, você consegue saber se a empresa ela patrocina somente projetos locais, porque existe isso, ela só patrocina projetos que ficam em torno, projetos destinados somente para idosos, somente para jovens e adolescentes, enfim. Ali você tem todas essas informações para que você facilitar a sua busca, né? Eu não sei, na lei de incentivo, eu nunca entrei lá para conhecer, fiquei conhecendo mais detalhes com você agora, Carmen. Existe essa possibilidade, essa informação dentro do sistema do SALIC? Não tem uma lista, mas você tem... Não tem uma lista, assim, eu não conheço a lista do PROAC, tá? Mas tem como é transparência, eu posso até ver qual é o link, tá? Você consegue saber quem são os patrocinadores e quem eles estão patrocinando. E, a partir disso, você consegue perceber se essa linha de projeto poderia ser interessante para eles, se você poderia apresentar. Isso tem, isso não é uma lista feita, olha, você pode recorrer a eles, mas você consegue enxergar quem patrocina o quê, quais são, por exemplo, os maiores patrocinadores, quais são as escalas de patrocínio, quanto cada empresa patrocina, porque para a empresa patrocinar ela tem que ter o lucro real, né? Aí quanto ela teve de lucro real para patrocinar, quanto que ela tem patrocinado e que tipo de projeto ela patrocina. Né? Facilita para você chegar nessa empresa com um projeto próximo à área que ela já atua, o que ela acredita, né? Que o marketing dela acredita, o que a cultura do dono acredita, porque essa coisa do patrocínio ela é muito subjetiva, né? Você tem departamento de marketing dentro de empresas que vão ditar por onde colocar, e você vai ter também pessoas que são donos da empresa, empresas até grandes, que falam, não, eu gosto dessa área, essa área, faço questão, devolve para o marketing e fala, eu quero que vocês patrocinem isso, entendeu? Eu acho que não é fácil você fazer essa captação, claro, não é fácil para você apresentar um projeto e vender uma ideia para o empresário, né? E para quem está começando, é mais complicado ainda fazer o projeto e buscar essa captação. Então, se na lei, no site, tiver essa informação para saber qual é a empresa que patrocina, que tem lucro real, para a gente poder passar para as pessoas, acho que seria bem legal, né, para facilitar essa composição do projeto. Eu posso dar uma olhada, mas eu não sei como está agora, viu? Porque mudou muito nesse novo pensamento do governo atual com relação à cultura, né? Então houve muito desmonte. Mas eu dou uma olhada e retorno junto com a apresentação, quando eu te retornar, eu te retorno isso também, tá? Bacana. De quem está, enfim, da onde está esse link para que você possa dar uma olhada. Agora, uma coisa que também é legal pensar numa hora de venda é meio ter como exemplo o pessoal das startups, né? Porque a startup é um meio mais fácil, porque os apoiadores de startups são investidores, né? Não são apoiadores, são investidores. Tem muita startup acontecendo e tem várias empresas que investem nisso, né? Então, como é que você faz que a sua ideia do seu projeto de startup faça diferença pelo outro, né? Eles falam muito no tal do pitching elevador, né? Você conseguir conversar em quase 1 minuto ou 2 minutos, contar para esse patrocinador por que você quer. Então, quando a gente achava que tinha que apresentar 10 mil planilhas, 10 mil imagens de por que aquilo vai valer para ele, hoje a gente vive uma situação um pouco mais humanizada, ainda mais agora na pandemia, ela é realmente mais humanizada. Então, em 1 minuto é muito fácil você contar para ele que você, desde a sua infância, adorava foto, mas foi trabalhar com aquilo, foi trabalhar com isso, e de repente se viu voltando para a fotografia, e hoje você sabe da sua paixão por isso. E que gostaria de... A sua paixão, contar da sua paixão pelo outro, saber contar isso e ser verdadeira, né? Porque aí o verdadeiro faz toda a diferença. Motiva muita conversa, gente. Parece besteira
Parece que eu estou falando um conto de fada, mas não é, entendeu? As pessoas são de carne e osso e se sensibilizam, sim, a partir do momento que elas encontram pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Então, ter esse discurso um pouco em mente é importante, entendeu? E eles chamam essa conversa de pitch elevador, ou seja, em 1 minuto você conta desde quando começou, por que você se interessou e por que você está chegando nele agora. Porque ele não vai esquecer de você. Eu tenho um exemplo que, para mim, ficou muito claro. Eu lá, tipo, 43 anos atrás, tá? Há muito tempo atrás, eu na fotografia trabalhei em muitas áreas. Eu comecei na área de demanda, né? Eu não sou fotógrafa, né? Hoje em dia até faço foto, porque convivo tanto com fotógrafo que eu tiro foto e tudo, até gosto, né? E acho até que posso ter foto legal. Mas não nasci com essa ideia de ser fotógrafo. Eu comecei a vender fotógrafos em agência. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu ia lá, preparava as coisas para levar. Bom, eu não tinha amigos nas agências, eu ia na cara dura, que é o que está perguntando o Zé aqui, como é que a gente vende para pessoas que você não está no métier. Chegava lá na cara dura, mostrava o portfólio, falava da pessoa, etc. e tal, e nada. Ninguém chamava para nada. Falei, gente, o que eu vou fazer, né? E aí eu tinha uma conhecida que fotografava índio e ela um dia levou o material e o pessoal chamou ela para fazer foto de telefone. Falei, gente, como é que pode, meu? Ela nem é fotógrafa de estúdio, porque eu ia visitar as agências com foto de estúdio, etc. e tal. Né? Porque eles gravaram uma fotografia de índio que nunca aparece. Aí eu parei e pensei comigo, vou usar um exemplo, vou usar a pessoa que me ajudou, né? Que eu sempre falo dela, e eu posso usar porque é verdade. Falei, gente, o portfólio está ruim. A pessoa do portfólio, ela escolhia as fotos, que fotógrafo tem disso, né? Só ele sabe fazer a curadoria das fotos dele, só ele sabe escolher as fotos que ele acha legal, né? E ele não sabe cortar a pele, né? Escolher foto que só para ele tem sentido, o outro no conjunto não está enxergando. Daí eu convenci o fotógrafo que eu tinha que levar para outra pessoa ler. E eu levei para uma pessoa que é bem conhecida no mercado e muito antiga no mercado, que é a Roselina Caval. Eu não era amiga dela. Liguei para ela e falei, escuta, eu tenho um portfólio aqui, mas não é portfólio de fotógrafo de expressão, né? Que ela trabalhava já na galeria fotótica, com exposição. Ele é um portfólio de quem vende para agência, um portfólio para fotógrafo de agência. Você pode dar uma olhada, se interessa? Claro que ela ia cobrar pelo serviço, que ela fazia esse tipo de leitura. E tudo. Claro, traga aqui. Eu levei lá as fotos dela, ela me ligou, eu quero falar com o fotógrafo. Falou lá, o fotógrafo foi lá, falou com ela, e ela fez, no caso, o fotógrafo em questão fotografava tudo em 4x5, né? Então ela criou uma caixinha, né, de 4x5, escolheu as fotos. Gente, vocês não vão acreditar. Eu levei esse portfólio em 3 agências, peguei 2 agências logo em seguida. Porque ela contou uma história. Eu, quando ia levar, falava assim, essa agência tem foto de telefone. Aí eu separava todas as fotos de telefone. Eles não queriam, eles nem gravavam a minha foto. Mas como eu levei contando uma história, que fotos que nem tinham a ver com aquela, eles gravaram e chamaram. Então, ser criativo nessa hora de apresentar, pensar em como você chega, é muito importante. Você tem que marcar para o outro uma presença. No mundo onde todo mundo fala, onde tem coisas maravilhosas, como fazer a diferença? Sendo verdadeiro, levando aquilo que você melhor faz, conversando de forma franca e direta, sabe? Contando uma história da sua paixão pelo seu negócio. Não garante, mas é um passo que ajuda. Eu acho que eu concordo com você que quando a gente fala com a paixão do projeto, é muito mais verdadeiro, muito mais chance da pessoa comprar a sua proposta, né, a sua ideia, do que se você inventar várias coisas dentro de um projeto que talvez nem seja tudo aquilo que você está falando. Então, a verdade sempre é a melhor resposta, né? Eu acho. E sempre pensar, viu, gente, que o menos é muito. Né? A gente sempre pensa em florear demais, sintetiza. As pessoas têm pouco tempo, seja objetivo, fale com paixão, né? Apresente 10 mil fotos, apresente as fotos que você quer, 15, 20, entendeu? No máximo. No máximo, Zé Luiz, quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone.
não, eu falei sobre captação aquela hora, mas no sentido de eu ver assim, que é muito mais difícil para esse ambiente fotoclubista de captar do que. É assim, são duas coisas totalmente diferentes. Nós temos a Confederação de Fotografia, que tem um monte de fotoclubes, e tem a rede de produtores culturais, que aí tem aqueles projetos que a gente já conhece, ligado a Tiradentes, Paraty, etc. Tal. E é uma certa dificuldade desse negócio da captação, acho que por um lado mais de acervos históricos, museus, etc., tal, do que de eventos, nesse caso. Queria que você comentasse isso, porque eu tinha uma dificuldade muito grande na época para tentar captar coisa para fazer acervo histórico funcionar, para que acervo histórico fosse incluído nisso como uma coisa importante, né? Porque o patrocinador muitas vezes dá a impressão que ele quer um retorno direto, um retorno financeiro, como se fosse um cinema, né? Assim, fazer um filme, a bilheteria vai para ele. E quando a gente fala de acervo histórico, a gente não está falando disso, ele não vai ter um retorno direto nesse sentido, né? Porque a gente não vai cobrar bilheteria, não vai ter entrada, não vai ter nada assim. Então, era mais nessa linha. É que nem o político quando fala em fazer saneamento básico, né? Ninguém está vendo, certo? Exatamente. A mesma ideia. Mas, olha, Zé, a parte de acervo é bem complicada na nossa área, assim, né? Para muita gente, né? Muita gente que você vê fotógrafo muito bom, antigo, que hoje está lá com o acervo perdido, porque o acervo exige uma conservação, exige muita coisa. E tem o caso da Cinemateca agora, que é o mais claro ainda, né? Sim. Não é fácil. Mas eu queria só aproveitar o gancho do que você falou, não tem a ver, não é uma resposta que eu possa te dar, tá? Porque eu conheço também poucos patrocinadores que têm uma área que têm um interesse tão direto em acervo, né? E os que têm, muitas vezes, têm muito mais uma coleção do que exatamente em patrocinar um acervo, né? Mas existem as pessoas ricas que também têm esse olhar, é como chegar nelas, né? Talvez seja uma questão. Mas hoje nós temos essa questão da Lei Rouanet, né? Da Lei Rouanet não, da Lei Aldir Blanc, tá? Então a Lei Aldir Blanc é um dinheiro emergencial, né? Não é um dinheiro que vai vir sempre, né? Tem duas coisas que os fotoclubes podem se candidatar, né? O primeiro deles é porque tem 3 incisos nessa lei do Aldir Blanc. O primeiro que é igual ao dinheiro que veio da Caixa, que é os R$600, né? Então, o trabalhador de cultura, homem e mulher, que não recebeu menos que 28 mil nos últimos 2 anos, lá pode se candidatar para receber a verba de 3 meses e 600, e que pode ser prorrogada, se a da Caixa for prorrogada também, segue a mesma lei. Tá? Aí tem o inciso 2, que as empresas que têm CNPJ, que na área da cultura, ou tem um currículo, um coletivo, no caso, também pode, que tem também um portfólio, não, um currículo consistente na cultura, também pode se cadastrar para receber de 3 a 10 mil reais por os mesmos 3 meses. E tem um terceiro inciso, que é o inciso dos editais de fotografia, dos prêmios, que aí, né, as prefeituras têm que pegar 20% desse dinheiro que está indo para todas as prefeituras para gastar nessas ações. E dentro dessas ações tem uma coisa que é aquisição de mercadoria ou bilheteria. E a fotografia se encaixa perfeitamente bem com uma aquisição de fotografia. Agora, é a prefeitura quem decide isso. Não é a gente tem que propor para a prefeitura uma decisão dessa, tá? De aquisição de acervo, de aquisição de foto, né? Mas até então, eles chamam de aquisição de ativos, né? É uma possibilidade, tá? Eu acho que a gente da fotografia, principalmente o pessoal que trabalha, que tem um currículo que possa, né, que não seja só o amante, só o amador que trabalha em outra coisa, fotografa por amor, mas que está envolvido em projetos, em fazer eventos acontecer e tudo mais, devem fazer o seu cadastro na sua região, né, quem está em São Paulo faz, porque essa verba vem da seguinte forma: o inciso 1 é o Estado quem vai pagar, você vai ter que fazer quem se candidatar vai se candidatar num cadastro do Estado. O inciso 2, que é a verba de 3 a 10 mil, e o inciso 3 é o município, né? É todo o município do Brasil, todos os municípios do Brasil, né? Então, as pessoas têm que fazer esse cadastro, a gente tem que se cadastrar, primeiro para mostrar como a fotografia existe, e ela existe em todo lugar,
né, para que a gente comece a fazer parte de políticas públicas, tá? Isso é muito importante. Esses mapas culturais, eu me cadastrei e eu não tenho interesse em receber nenhuma das verbas, né? Nem a primeira e nem a segunda, né? Talvez um edital legal que eu esteja com um grupo, pode ser que sim, mas a primeira e a segunda, por que eu me cadastrei? Para mostrar que tem a fotografia, que a fotografia existe, né? E eu acho que o Fotoclube pode cadastrar para receber as verbas, tanto do inciso 1, que aí é cadastro, e o inciso 3, não. O inciso 3 é o que a prefeitura for lançar como edital ou prêmio, e aí é entrar como você entra no edital, né? Não alivia, não é o que você perguntou, né? Realmente o acervo é uma coisa complicada, e patrimônio é uma coisa complicada de ter patrocínio. Eu só vejo assim almas ricas e humanitárias que poderiam se interessar, né? E você sabe bem do que eu estou dizendo, né? Nesse sentido, tá? Mas existe hoje essa questão da Aldir Blanc, que a gente falou lá no começo, só para ilustrar um pouco a questão e trazer um pouco dessa possibilidade atual. Meu microfone estava fechado. O Zé só me faz pergunta difícil. Só, né? Mais alguma pergunta lá, Bumer? Não fez? Bom, a Mirna diz que maravilhosa fala. A Ana Maria, ela perguntou assim, se você é só gestora de projetos de fotografia, tá? E ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, tá? Vamos lá. Tu vê? Pegando pelo pé. Não é só o Zé, né? Tu vê? Vai pensando que tá fácil. Não tá fácil. Olha, a minha área de conhecimento é dentro da área da fotografia, sim, né? Como eu comentei, eu comecei jovem, trabalhando com fotografia na área de demanda, eu vendi fotógrafo, eu cuidei de estúdio, eu tive um laboratório fotográfico por muitos anos, fui empresária da área. Chegou um dado momento, eu queria muito, sempre quis muito estar próxima da área cultural. Resolvi, quando entrou o digital, eu teria que comprar um equipamento caro de novo, eu tinha acabado de pagar uma máquina Minilab e tudo, ia ter que comprar outra. Eu falei, não vou, não quero. Fechei tudo e fui para a área da cultura. Dei uma virada, uma guinada no meu barco aqui, no meu Titanic. Já não era nem tão jovem mais. E fui para a área de cultura. E aí trabalhei dentro da área de cultura, sempre muito dentro da área de gestão, porque quem foi empresário um dia na vida, e todo mundo aqui que foi empresário, e principalmente de uma pequena empresa, nunca entra numa outra empresa e fala, só vou fazer isso, né? Você acaba pensando como um todo. Então, virei gestora muito por esse raciocínio, né? Então, trabalhei em escola, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Iatan Canabrava, que me deu muita liberdade, né? na área que eu estava fazendo. Então, pude trabalhar na escola, desenvolver muitos projetos lá, na livraria também, todas ligadas à fotografia, numa pós, né? Aí, por conta disso, participei da rede, estou na rede até hoje, produtores culturais. Aí comecei meu ativismo também dentro da área, né? Me considero uma ativista dentro da área da fotografia. Meu maior interesse é fazer que a fotografia tenha visibilidade, que ela seja uma cadeia produtiva mais rica do que ela é, né? E é isso, eu continuo fazendo gestão, fazendo projeto, e hoje eu estou assim, mais velhinha, já fiz produção, fiz festival, fiz várias coisas nesse período. Mais velhinha, eu estou mais dando aula, certo? Ajudando em projetos muito pontuais, com ações muito pontuais, né? E estou me dedicando um pouco mais ao ativismo, que é uma área que eu acho importante na minha vida também. Legal pra caramba. Bom, o Paulo Berton, antes dele sair aqui da nossa sala, ele deixou os parabéns para você pelas ótimas explicações. E aí ele falou que Olímpia fica a 50 quilômetros de São José do Rio Preto e é considerada a capital nacional do folclore. Ele ainda ele ainda comenta que tem um festival de folclore lá que é muito bom, inclusive lá em Olímpia. Espero que seja essa moça que tenha conseguido fazer esse avanço na cidade, certo? É bacana mesmo. Tem mais alguma coisa, Bumer? Não, aí tem só um comentário da Ana aqui, mais um comentário dela, que ela fala que muitas empresas grandes já têm um departamento cultural que incentiva projetos da área, né? Tem. É só esse comentário que ela fez. Mas é como o próprio Zé comentou.
também existem agentes culturais que já estão linkados com esse departamento, e às vezes uma pessoa comum chega lá e não consegue o mesmo acesso. Não implica que você não deva tentar, né? A gente nunca deve, só porque a porta está fechada, não tentar abrir, tá? Mas não é sempre fácil. Você tem que pegar e ir lá, bater na porta, né? Conversar, tentar vender sua ideia, mas faz parte, isso é todo o processo. Zé Luiz tem uma pergunta aí, né, Zé Luiz? Você está levantando a mão aí para falar alguma coisa? Não é bem uma pergunta, na verdade, é exatamente sobre isso que eu queria falar, que era esses departamentos fechados que existem em algumas empresas, porque lá em 99, 2000, quando a gente fez os primeiros projetos do Bandeirante, a gente bateu exatamente nesses departamentos que já tinham um agente cultural ou alguém. Na época do Madeira, na lei, quando a Rouanet estava engatinhando, tinha aquela lei do audiovisual muito forte, né? E você batia de frente com projetos gigantescos, eles nem viam o seu projeto, né? Então, acho que isso mudou bastante nesses últimos 20 anos, houve uma visibilidade maior fora da área de cinema, né? Fora do audiovisual lá, da lei deles, e uma visibilidade maior para a Rouanet, que eu também continuo chamando de Rouanet, para o lado bom e para o lado ruim, né? Que um monte de gente fala um monte de bobeira sobre a lei Rouanet, sem entender, sem saber como é que funciona. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse mar de bobeira que o pessoal fala sobre a lei Rouanet, sem saber como entende, sem entender como funciona. Aquele negócio de, Daniela Mercury usou a lei Rouanet para fazer o show. Esse tipo de coisa. O pessoal fala isso, mas é engraçado que o pessoal esquece que a Daniela Mercury, se ela usou a lei Rouanet para fazer um show, ela ganhou os 30 estabelecidos, vamos dizer assim, que tem um teto do ganho dela. E olha a cadeia que o pessoal às vezes esquece da cadeia que cerca, o chão de fábrica de um show da Daniela Mercury. Já imaginou quanta gente está envolvida nesse show? E quanta gente está ganhando, né? A fotografia, ela tem um mal, às vezes, do fotógrafo trabalhar muito sozinho. É bom, claro, o fotógrafo, né, é um artista solitário da sua imagem, né? E esquece que tem um chão de fábrica que se movimenta, e quanto mais pessoas você agregar esse chão de fábrica, e quanto mais pessoas ganhar, mais o mercado é rico, né? O cinema é rico porque, se você ler a lista de gente que trabalha no filme, né, todo mundo está ganhando. Eu não estou dizendo que a gente tem que virar cinema, não, mas a gente, às vezes, o fotógrafo, ele, né, não pensa que tem que dividir, tem que ter mais gente na equipe, tem que pensar que você não é sozinho, sabe? Você não faz tudo, né? Eu conheço fotógrafos que eu sou um curador, o design. Não, agrega outra equipe. Vamos falar, o que a gente precisa é fazer o nosso setor crescer, sabe? Isso que eu acabei de falar, não sei se você estava, mas se você paga R$500 para um assistente, para um estagiário que está estudando fotografia, ele vai gastar 200 num livro de fotografia, num curso de fotografia, numa foto. Você entendeu? A gente só cresce se tiver gasto, se tiver frequentação, se no evento que eu fizer as pessoas forem, né? Se o curso que foi proposto as pessoas gastarem. E a gente tem que ser o primeiro a incentivar isso e a fazer isso acontecer, né? Até a gente gastar, né? E a gente ter essa possibilidade, porque uma cadeia só é mais rica, só é rica quando todo mundo ganha. Todo mundo com dinheiro no bolso gasta, assim, entendeu? Gasta com o ambiente, porque todo mundo gosta de fotografia. Se tiver todo mundo fazendo, fica mais fácil, né? Se tiver todo mundo puxando o bonde fica mais leve, vamos por assim. Pensar como competição, sabe? Sim, Pensar que estamos todos juntos. Ninguém faz nada sozinho, a verdade é essa, né, meu? Muito mesmo nesse momento, nesse ponto do mundo onde tudo é compartilhado. Mudou. Sim. Né? Acho que você tem que buscar o conhecimento, né? Se você não consegue fazer um projeto, existem tantas oficinas gratuitas, tantas pessoas disponíveis para ajudar, ou se você tem um pouquinho de condição, contrata uma pessoa para desenvolver, enfim, isso tudo é buscar realmente o conhecimento e buscar a oportunidade. Não é fácil, né? Eu estou tentando faz muito tempo patrocínio, o Boomer sabe aí, acompanha, infelizmente não consegui até agora. Eu lembro quando ainda enviava os projetos através de papéis da Secretaria da Cultura,
e era aquele calhamaço de papéis que eu achava aquilo desnecessário, eu achava um absurdo, mas fiz, mandei, não consegui, e todo ano eu mando, porque assim, é um concurso, o PROAC edital é concurso, então ganha, não sei como que eles fazem, os critérios que eles usam. O PROAC CM, você tem que bater na porta do empresário para ver se ele compra a sua ideia, se ele gosta da sua ideia. E a lei de incentivo eu nunca usei, né? Não conhecia ela melhor, agora eu conheci um pouco melhor. Mas existem, como agora, essas leis pontuais para a gente poder buscar um apoio para que a gente faça a cultura, porque a cultura, como você falou, a gente não faz por demanda, né? A gente faz porque a gente tem paixão pelo que a gente quer compartilhar, como a gente quer agregar pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, né? Mas tentar, assim, realmente com conteúdo, né? Buscar informação para fazer um projeto que tenha realmente o conteúdo e que tenha a possibilidade de conseguir um patrocínio. Eu acho que o projeto é muito importante, a peça-chave. E ele não nasce assim de um dia para o outro, sabe? O projeto é uma coisa que você faz uma gestão mesmo dele, para que ele aconteça. E você pensa, Ivy, numa coisa que é assim, como é que você vai ser fotógrafa, produtora, tudo junto? Então, ter parceiros, né? Ter alguém que vai te ajudar a vender ou alguém que ajuda a escrever é importante, porque a gente não é bom em tudo, não tem como, né? E a gente também vai aprender com o outro que está escrevendo, que está fazendo, assim, entendeu? A gente aprende o tempo todo, né? E eu acho que a gente não consegue realmente fazer tudo sozinho. Tem que agregar pessoas, como você falou durante a sua fala, e que as pessoas, a gente tem que trazer as pessoas para junto do nosso projeto para fazer que as pessoas também compartilhem desse projeto para ser desenvolvido. Eu acho que isso é super importante. Bom, alguma pergunta mais aqui na sala ou no Face para a gente ir encerrando, porque já está com tempão, também ocupando a Carmen. O Felipe chegou agora há pouco, aí, boa noite, Felipe. Sim, só para responder o Felipe e quem me perguntou lá no Face, essa sala vai ficar gravada, tá? Assim como as outras do Frame Convida, ficarão gravadas na nossa página. Então, quem quiser assistir depois pode estar visitando a página e assistindo na íntegra aí. Tá bom, gente? Ivy? Tá certo, então, gente, eu vou agradecer. Estamos chegando ao final de mais um encontro do Frame Convida. Hoje nós tivemos a presença da Carmen Negrão, uma querida, né? Agora veio, com certeza a gente vai chamá-la mais vezes, porque é um assunto bastante extenso e sempre fica muita dúvida, e talvez se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente convida novamente. Eu quero agradecer quem esteve aqui, quem está na sala com a gente agora, quem está no Facebook, quem participou e quem acompanhou, principalmente a Carmen, que disponibilizou o tempo dela para vir aqui passar para a gente todo esse conhecimento. Carmen, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço você e eu tenho muito prazer em compartilhar o que eu puder sempre. Tá certo, muito obrigada. Conte com a gente, com o Fotoclube São Vicente, conte comigo e vamos continuar fazendo cultura. Zé Luiz, obrigada. Felipe, obrigada, chegando agora. Obrigado, Carmen. Obrigado pela presença, obrigado pelo farol que você acendeu aí. Tá? E se depois você quiser deixar os seus contatos lá no Facebook para o pessoal entrar em contato contigo e conversar mais sobre, ou de repente até, não sei, de repente você pode pegar uma gestoria de alguém para poder dar uma força e assim, o interessante é esse compartilhamento de ideias, né, de experiência e, no caso, você compartilhou bastante com a gente. Eu acho que eu falei agora há pouco que para mim acendeu um farol, né, e eu acredito que para muita gente também ajudou bastante. Obrigado, viu? Muito obrigado. Ô, Carmen, eu vou confessar aqui uma coisa. O Boomer, antes de entrar, ele falou, eu vou ficar quietinho porque eu não entendo nada disso. Eu falei, pronto, falei. Ivy, sua cagueta.
Aí, mas eu falei, mas é uma coisa que se a gente não sabe, do jeito que ela falou tão didaticamente, ficou mais fácil de entender, né? Sim. Muita coisa ali eu não sabia também. Então, tá vendo? O farol foi por isso. Contei. Vamos acender muitos faróis pelo mundo, todos nós. Olha isso. Quer abrir o microfone da Luiz? O Felipe quer falar alguma coisa? Vamos por partes, como já dizia Jack o Estripador. Um de cada vez. Eu não consegui pegar no começo, eu vi agora há pouco aqui no grupo dos fotoclubes. Vou assistir amanhã, pelo que está gravado no Facebook. E aí, se tiver dúvida, eu escrevo para a Carmen depois, que já converso com ela às vezes. Tá certo, então. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma noite super agradável, de muito aprendizado. E ficamos por aqui. E voltamos na próxima semana com o Frame Convida. Uma boa noite para todos.